bom nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, vivendo esse tempo favorável da graça de Deus, estudando mais uma vez a primeira carta de São João. Não é repetição, não. Nós estamos seguindo aquilo que o Monsenhor Jonas nos disse. Não é repetição de programa. Nós voltamos à primeira carta de João para reestudá-la e experimentar aquilo que Deus quer falar com cada um de nós. Então, abramos o nosso coração, porque o Espírito do Senhor quer nos conduzir no estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico. Estamos estudando a primeira carta de João. Como eu disse na abertura do programa, não é repetição de programa. Nós estamos seguindo a orientação do livro A Bíblia no Meu Dia a Dia. Depois do Apocalipse, o Monsenhor Jonas indica que nós devemos voltar à primeira carta de São João. E assim nós estamos fazendo. Então, anota aí o texto, 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 7. 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Vamos ler esses versículos e meditá-los. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui existe uma definição importante que São João vai dar, não é? A mensagem, versículo 5, que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. Então, se Deus é luz e nós estamos em Deus, a nossa vida é iluminada. E a iluminação da nossa vida, ela atinge cada área da nossa existência. E onde a luz chega, a treva se dissipa. Então, essa luz ilumina a nossa razão, o nosso intelecto, essa luz ilumina a nossa memória, ilumina as nossas lembranças, porque Deus é luz. Essa luz ilumina os nossos sentimentos, os nossos afetos, a nossa sexualidade, para que tudo esteja na luz. Uma coisa que às vezes a gente percebe, as pessoas têm vergonha de se confessar ou de falar aqueles pecados que cometeram. Deixa eu te dar uma dica já no início aqui desse programa. Faz um exame de consciência. Nesse estudo bíblico que nós estamos fazendo aqui, perceba se você deixou alguma coisa escondida. E uma coisa eu preciso te dizer dentro da doutrina da igreja. Quando nós vamos nos confessar e nós escondemos conscientemente um pecado, a confissão é inválida. Não existe, foram perdoados aqueles pecados ali e um ficou sem perdoar. Ou eu confesso todos, ou a confissão não é válida. Eu me esqueci. Aí a confissão é válida. Você se esqueceu, pecados esquecidos, pecados perdoados. Mas por isso que nós temos que colocar na luz. Nós temos que colocar na luz de Deus os nossos sentimentos. Nós temos que colocar na luz de Deus, porque Deus é luz, os nossos relacionamentos, porque nele não há trevas. Depois, no versículo 6, ele vai dizer: se dissermos que estamos em comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Nós não podemos ter comunhão com a mentira, porque o pai da mentira, o senhor das trevas, é Satanás, é o diabo. Nós temos que banir toda e qualquer mentira da nossa vida, principalmente a mentira de dizer que nós temos comunhão com Deus, mas nós continuamos nas obras das trevas. Nós continuamos fazendo alianças com as trevas. Os lugares que você frequenta, eles demonstram que você está em comunhão com a luz ou você está em comunhão com as trevas? As músicas que você ouve, elas demonstram que você tem comunhão com a luz ou com as trevas? As realidades que você assiste na televisão, elas falam que você está em comunhão com a luz ou com as trevas?
Meu irmão, vou ser bem claro, minha irmã, vou ser bem claro. Aquilo que promove o pecado é treva. Aquilo que promove o erro é treva. Aquilo que anuncia a mentira é treva. Aquilo que apresenta coisas contrárias à palavra de Deus é treva. E isso não pode fazer parte da vida de alguém que diz estar em comunhão com Ele, com Deus, mas caminha nas trevas. João vai ser enfático. Essa pessoa está mentindo. Ela não pratica a verdade. Então a gente tem que separar as coisas. Trevas é o que eu não aceito. Luz é o que eu acolho, porque eu estou em comunhão com Deus. Então, é um posicionamento radical. Dói, é uma cisão, é uma mudança. Deus está nos chamando a atenção para uma conversão radical, para uma conversão de hábitos, que muitas vezes os nossos hábitos não estão em conformidade com aquilo que nós dizemos que cremos e que temos comunhão. Deus quer separar as águas, Deus quer separar as trevas da luz, porque a palavra é comunhão. Santidade é muito mais do que cisão, do que separação, é estar em comunhão com a luz, é estar em comunhão com Deus, e consequentemente Deus vai expulsando das nossas vidas tudo que é treva, mas nós não podemos mentir, nós não podemos dizer que caminhamos na luz se nós continuamos participando das obras das trevas, daquilo que é contrário, nutrindo pensamentos, nutrindo crenças e ideologias, acreditando naquilo que estão ensinando agora aí no nosso tempo, né? Ideologia de gênero, feminismo, todas essas ideologias vinculadas ao comunismo, ao socialismo, que nos levam a quê? Não é? Claro, também a questão do capitalismo selvagem, estou falando aqui ideologia, aquilo que é ideologia que vai contrário aos ensinamentos de nosso Senhor, isso deve ser tirado da nossa vida. É um processo de cisão. Versículo 7, mas se nós caminhamos na luz como Ele está na luz, e então estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui, São João coloca já algo, o sangue de Jesus, o seu Filho, o Filho do Pai, nos purifica do pecado. Mas é preciso caminhar na luz, como Ele está na luz. É preciso sair do caminho das trevas. É preciso parar de colocar os pés, os passos, as passadas na nossa vida, naquilo que não nos edifica, naquilo que não nos abençoa, para que nós estejamos em comunhão também uns com os outros, na eclesia, na igreja, no novo povo de Deus. É preciso que nós tenhamos comunhão. O problema é que nós estamos trazendo para dentro da eclesia aquilo que rompe a comunhão com os irmãos. O pecado, o escândalo, a maldade, a maledicência, o mundanismo, o materialismo, o culto ao prazer, a devassidão. Nós precisamos banir tudo isso da nossa vida se nós andamos na luz, se nós estamos em comunhão uns com os outros. Porque o sangue de Jesus purifica a nossa vida de todo pecado. Quando eu continuo no pecado, quando eu continuo nas trevas, não existe nenhuma aliança minha com Deus, com o sangue de Cristo. Porque o sangue de Cristo nos liberta dos vícios. Quais os vícios que ainda estão aí na sua vida? Quais os vícios que você ainda tem nutrido? Aquilo que você precisa hoje dizer basta, para você estar verdadeiramente na luz, para você verdadeiramente andar na luz, não ter comunhão com nenhuma realidade de trevas. Mas olha também positivamente, veja quantas coisas você também já deu de passos. Você já fez acontecer na sua vida, inspiradamente pelo poder do Espírito, assumindo o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. E aqui São João está mostrando algo para nós. Não é somente pelo esforço, é preciso ter o esforço, é preciso ter uma decisão, é preciso ter um posicionamento. Isso sim, Deus precisa ver a nossa vontade, Deus precisa ver o nosso comprometimento. Isso sim, mas é pela graça de um mistério de redenção, é pelo sangue.
Alguém pagou o preço para me libertar do pecado, para me libertar das trevas, para me libertar da morte, para me libertar de tudo aquilo que é mentira. E esse preço foi o sangue do Filho de Deus, que nos purifica de todo pecado. Nós não podemos desdenhar do sangue de Cristo, nós não podemos desdenhar do mistério da redenção. Nós precisamos assumi-lo. Qual é a mensagem de Deus para nós? Alguém que experimenta verdadeiramente o amor de Deus revelado a nós no mistério da encarnação do Verbo, no mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, não pode ter aliança com as trevas e tudo o que diz respeito a essa realidade. O Senhor nos chama a uma conversão, a um posicionamento em relação à nossa caminhada. Assumindo a redenção, teremos graça suficiente para rompermos com o pecado. Jesus venceu o pecado na cruz. Na verdade, ele nasce para morrer, para pagar o preço do nosso pecado. Nós não podemos continuar no pecado, nós não podemos continuar na aliança com o mundo, nós não podemos aceitar a mentalidade destrutiva e de morte disseminada por esse mundo, pelas ideologias e por todos os males do tempo presente. Vamos rezar? Senhor, a minha aliança é contigo, a minha aliança é com o sangue precioso do Senhor. A minha aliança é com a verdade desse mistério de libertação, de cura, de redenção, de salvação que o Senhor mesmo veio trazer, que está sendo revelado por São João nessa primeira carta. Eu quero acolher essa verdade e eu quero romper com todas as trevas e com toda a mentira. Por isso, nessa hora eu renuncio a Satanás, a toda a ação demoníaca que quer me aprisionar às trevas e ao pecado. Quer fazer com que a minha vida seja mentirosa, que ela não dê testemunho daquilo que eu digo que eu acredito. Eu quero dizer que eu acredito e quero que a minha vida revele aquele que eu acredito, que é o Senhor. O Senhor que é luz, o Senhor que ilumina as trevas, o Senhor que é verdade que dissipa toda mentira, o Senhor que é a vitória. E eu quero assumir o poder do seu sangue sobre a minha vida, o mistério da redenção, para que todo pecado seja vencido pela sua graça e pela minha determinação de seguir os seus passos e a sua santa vontade. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus, por me abençoar com essa palavra e selar a minha decisão. Muito obrigado, Jesus. É decisão. Romper com as trevas, romper com a mentira, assumir a luz, que é o próprio Deus que nos ilumina, assumir a verdade, que é o próprio Cristo, e viver dessa maneira, contando com a graça da redenção que nos liberta de todo pecado. Tenha coragem de se posicionar, tenha coragem de buscar a conversão e de viver na luz e na verdade. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.